Ei menina, bom dia. Meu nome é Ana Paula Dias e essa semana a gente está falando sobre graça de Deus. Eu quero trazer um devocional com esse tema, graça de Deus. Eu queria que você pensasse um pouquinho, quando você já ouviu falar sobre esse tema, graça de Deus, na sua igreja, numa ministração na internet que você ouviu, enfim, o que te vem na prática? O que é a graça de Deus? Você já parou para pensar nisso? O que é a graça de Deus? Hoje eu quero, de forma prática, te trazer para você entender, para que esse seja mais do que um significado, para que você viva entendendo e manifestando a graça de Deus que habita em você, que você recebeu. O significado maior de graça que nós já ouvimos é sobre o favor imerecido, é um favor, uma bênção, uma bondade de alguém que nos concedeu, sendo nós não merecedores. Algumas versões, elas trazem como a graça como uma benevolência, um favor dado a alguém superior a nós, né? Outra versão, né, no Antigo Testamento, traz que a graça é misericórdia. É Deus escolhendo nos abençoar ao invés de nos amaldiçoar. Nós merecíamos sermos amaldiçoados, mas nós fomos abençoados por Deus, porque Ele escolheu nos abençoar. Graça é justificar o injustificável, é salvar aquele que não tinha salvação, é perdoar o imperdoável, é dar vida eterna àquele que estava para ser condenado. Eu quero te perguntar, para pensar, quem é que faz isso? O que é que faz isso na nossa vida? É Jesus. Através de Jesus, nós fomos perdoados por meio de Jesus. Não há outro caminho para chegarmos a Deus, para recebermos a graça de Deus, senão Jesus. Jesus é a graça de Deus. Então, quando na sua mente você tiver, se tiver ouvindo uma palavra, uma ministração, quando surgir uma dúvida, o que é a graça de Deus? É Jesus. A graça de Deus é Jesus. Jesus, ele veio, morreu, ele viveu aqui como homem, ele padeceu, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou. Deus enviou o Filho unigênito para que nós fôssemos perdoados, para que o amor de Deus se estendesse a todos, a todo homem pecador pudesse receber Jesus, essa graça, esse presente da salvação, essa generosidade de Deus através de Jesus foi possível porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Aleluia, ele morreu pelos nossos pecados. Lá em Gálatas 3, 23 diz assim: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. A gente não precisa, quando aqui diz que a gente não precisa da lei para tomar conta de nós, é porque a palavra de Deus, Jesus, que é a própria palavra de Deus, habita em nós através do Espírito Santo. Ele habita em nós. E porque ele habita em nós, como diz lá no Salmo 119, no versículo 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente não vai rejeitar a lei. A lei está gravada no nosso coração. A lei está guardada no nosso coração. A lei, ela foi marcada em nós através de recebermos o Espírito Santo de Deus. E essa graça, e é Jesus em nós, é que nos capacita a sermos
a superarmos os problemas, as dificuldades, o pecado, a carne. Isso é a graça de Deus em nós. Existem muitas pessoas por aí banalizando a graça, dizendo que porque temos a graça, nós não precisamos mais cumprir a lei e banalizam o que é a graça. A graça é Jesus em nós, e porque Ele habita em nós, e porque Ele está em nós, nós temos a capacidade de dizer não para tudo aquilo que nos faz morrer espiritualmente, morrer para Deus. Então, todas as vezes que você pensar na graça de Deus, lembre-se que a graça de Deus te capacita para vencer o pecado. A graça de Deus te capacita e te aperfeiçoa na tua fraqueza. Lá em 2 Coríntios 12, 9 diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Porque você tem a graça de Deus. E ela é suficiente, ela te basta. Você não... Tudo que a gente precisa aqui na Terra, tudo que a gente necessita, a graça de Deus, ela pode e ela nos capacita a superar, a vencer. Ana, mas na prática, o que isso vai mudar no meu dia? Tudo. Isso muda tudo. Muda tudo. Você já parou para pensar? Hoje você tem problemas. Todos nós temos problemas todo dia. Todo dia. Mas você já parou para pensar se no meio de um problema, imagina que você não acredita em Deus, você não tem Deus dentro de você, você não recebeu Jesus no seu coração. Você imagina você ter um problema e aí você... Nossa, é um problema tão difícil, eu não vejo solução, eu não vejo esperança. E você faz o quê? Acabou. Não tem o que fazer, não tem esperança. Você já fez tudo o que você podia, você não tem esperança. Mas porque você tem a Deus, porque você tem a graça de Deus, ela é suficiente para que na sua fraqueza, no seu dia mau, você seja aperfeiçoado. Para que você seja em Cristo, para que você conquiste, avance, celebre as vitórias que só a graça de Deus pode te fazer alcançar. Em nome de Jesus, hoje eu quero que você, nessa simples reflexão, que você entenda e receba esse presente poderoso que é a graça de Deus. Sem ela, sem a graça de Deus, sem Jesus, nada faz sentido na nossa vida. Nada faz sentido na nossa vida. Sem a graça de Deus, as nossas fraquezas, elas só são fraquezas. Mas com a graça de Deus, as nossas fraquezas são aperfeiçoadas, nos fazem crescer. As nossas fraquezas nos levam a experimentar vivências com Deus, experiências com Deus que podemos transbordar na vida de outras pessoas, podemos aprender, superar. E ainda assim, com as nossas cicatrizes, as nossas marcas, nos levam a testemunhar Cristo, a testemunhar o amor de Deus. Isso só é possível por meio de Jesus, por meio da graça de Deus. A graça de Deus, ela não é uma licença para pecar. A graça de Deus, ela te capacita a vencer o pecado. Então, em nome de Jesus, todas as vezes que vier a dificuldade, todas as vezes que vier a decepção, que vier o dia mau, a amargura, sabe, aquele dia que você acorda sem esperança, aquele dia que você acorda sem saber o que fazer, lembre-se que é através de Jesus, por meio de Jesus,
Você foi adotado e você é filho. Você é filho. Eu vou repetir aqui 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Seja abastecida, seja fortalecida no poder de Deus. Você está forte? Deus, quando você está forte, Deus ele não tem o que encher, não tem o que fortalecer. Agora, quando você está fraca, quando você coloca as suas fraquezas diante de Deus, essas fraquezas se tornam em força, em poder, porque o Espírito de Deus repousa em você, habita em você. Mostre as suas fraquezas para Deus e receba o poder, a força para superar, para transpor essas barreiras, em nome de Jesus. Lembre-se que a graça de Deus, ela te fortalece. A graça de Deus é um presente. Agradeça todos os dias por esse presente, que é Jesus na sua vida. E pensa hoje: se eu não tivesse a graça de Deus, que seria de mim? E agradeça, porque você recebeu esse presente. Nós não éramos merecedores, mas em Cristo nós somos merecedores. Em Cristo nós podemos. Em Cristo nós somos fortalecidos. E isso é a graça, é a misericórdia, é o amor, é o perdão sobre a tua vida, sobre a minha vida. Receba esse amor, receba a graça de Deus em você, em nome de Jesus. Amém.